Olá, seja muito bem-vindo a mais essa abertura semanal global macroeconômica. Hoje é dia 2 de nove de 2023 e começamos hoje com um pequeno redesenho das nossas imagens e tudo mais. Estamos iniciando também o nosso site com o endereço que utilizamos nas redes sociais, é o mesmo endereço, mas esse site ainda não está preparado, tá? Ele está só com uma mensagem de que está em preparação. Estamos arrumando diversos elementos aí nas nossas redes sociais, etc. E aos poucos isso irá entrando ao ar. Tá bom? Então hoje vamos ver estes ativos que estão em tela e eu espero que vocês continuem nos acompanhando. Existem muita coisa importante acontecendo nessas nossas publicações. Se vocês estão nos acompanhando, vocês têm visto com certeza de que aquilo que a gente fala no sábado efetivamente acontece durante a semana. Eventualmente, claro, a gente não acerta todas, mas o contexto que nós colocamos, ele dá o embasamento suficiente para que as pessoas, os nossos seguidores, possam utilizar essas informações para atuar. E eu espero que vocês estejam realmente fazendo isso e nos ajudem a divulgar mais este canal. Ok? Vamos lá então? Vamos para os gráficos. Vamos para o cantinho aqui, começando com juros longos, né, do americano de 30 anos. Nós comentamos na semana passada sobre esses dois suportes que ela fez aqui, que deveria ir para o alto, de fato, né? Que havia um contexto que estava virando para alta, efetivamente, né? E, de fato, né, lateralizou um pouquinho, né? Isso daqui é uma lateralização do começo da semana, segunda, terça-feira, mas já veio um salto, depois uma lateralização também e uma correção. Mas essa correção está na mandíbula, né, na linha vermelha. Ou seja, que nós dissemos de que deveria subir mais, que não deveria cair abaixo da mandíbula, né? De fato, não caiu. Né? Essa diferençazinha aqui é irrelevante para a análise técnica. E subiu efetivamente. Né? Então, quem se posicionou, por exemplo, no fechamento da semana passada e aproveitou essa alta, viu que lateralizou e saiu, garantiu um bom lucro. Quando a gente olha para cá, apesar daquela queda ali, né, foi na sexta-feira, a gente percebe que a mordida do crocodilo continua com indicação de alta. Por outro lado, o Maximus está caindo. Né? Ele já começou a cair ali, 4 candles mais ou menos, caiu ou caíram abaixo da linha de sinal. Né? Então, realmente no final de quinta-feira e toda sexta-feira, ele trabalhou em queda. Tem aqui um indicativo forte de que pode efetivamente continuar essa queda. Né? O crocodilo não mostra bem isso, apesar dos respingos terem cruzado para dentro da boca do crocodilo. Os juros, é difícil passar do Bollinger. Né? Eu falei isso, é muito fácil ganhar dinheiro nos juros, porque ele dificilmente passa do Bollinger tanto de um lado quanto do outro. Pode olhar para cá. Né? A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é se a Bollinger estiver inclinado, como aqui, né, ele vai seguindo, vai raspando o Bollinger até que ele entre novamente. Quando ele entrou, é a hora de sair, desmontar se você tiver vendido, e eventualmente montar uma compra, porque ela vai bater do outro lado. E bateu. E é isso que faz. O juros trabalha assim. Tá? Não é difícil. Tendo um pouco de experiência e sangue frio, dá para ganhar dinheiro com relativa facilidade operando juros. Aí aqui houve uma correção forte. Né? O Maximus está indicando uma continuidade dessa correção. Certo? A mordida do crocodilo ainda não. A mandíbula é um suporte muito forte. Tá? E aqui está próxima né, o candle está próximo do Bollinger e próximo da média de 55 períodos. Né? Ainda não virou para uma tendência de alta, porque não passou, essa média não passou para cima dessa média e os preços não estão trabalhando para cima, mas é difícil continuar caindo. Ele pode cair um pouco, vai ficar por aqui e vai voltar a subir. Tá? Então me parece que o Maximus, nesse momento, está indicando esse candle forte que teve aí de correção na sexta-feira. Mas ele começou um pouco antes, ou seja, ele começou a dar indícios de que haveria uma correção. Quem sabe ler, interpretar, utiliza isso a favor. Né? A linha aqui do respingo estava na 618, né, que é quase que um limite dificilmente transposto pelo ativo de juros. Então ele veio lateral aqui, ou seja, ele teria de ter uma correção. Então quem estava aqui
né, quem aproveitou, posicionou-se aqui ou durante essa lateralidade, pegou essa alta, né, e na hora que bateu no Bollinger aqui já era hora de sair. Né, mas quem continuou mais um pouco, ele foi raspando no Bollinger, era hora de sair também, né, e teria evitado eventualmente essa correção. E depois que ele começou a cair, começou a entrar, já era para entrar vendido. Né, então quem estava posicionado aqui aproveitou essa venda e saiu na sexta-feira com mais um grande lucro. Okay? Vamos ver então agora o S&P, um dos índices mais importantes da Bolsa de Valores americana. Nós dissemos que ele iria engatar uma alta, né? E como eu falei no começo, o que a gente tem dito aqui tem acontecido, né? De fato, é uma leitura muito assertiva que a gente faz, e ele engatou numa alta. Ele lateralizou um pouco, né? Tinha que sair desse imbróglio aqui do crocodilo que estava saindo de barriga para cima para barriga para baixo. Né? Mandíbula foi para baixo, as outras curvas foram para cima e deu uma esticada muito boa e depois lateralizou. A mordida do crocodilo, nós dissemos, né, que poderia indicar uma lateralidade seguida de alta, foi o que aconteceu. E o Maximus, idem. Né? Hoje o Maximus fechou a semana caindo, está abaixo da linha de sinal. Ele está caindo, está com uma intensidade de deslocamento não muito forte, mas negativo. Né? A mandíbula do crocodilo ainda não virou. Certo? E o crocodilo não virou. Nossa leitura, o Maximus caindo mais do lado positivo e tudo mais. E aqui a linha, deixa eu olhar aqui, eu tenho que olhar de lado porque o gráfico grande está na tela lateral, não está ainda numa exaustão de movimento. Então ele pode realmente lateralizar um pouco mais, cair um pouco mais. Minha opinião, ele não cai abaixo dessa linha de 144 e dessa linha dos dentes do crocodilo. Dificilmente cai. Pode cair? Pode. Tudo pode acontecer. Ainda mais com um fim de semana no meio. Certo? Mas não me parece que isso vai acontecer e eu acredito que o ativo pode cair mais um pouquinho, pode lateralizar mais um pouco. Quando ele chegar perto daqui, ele deve engatar uma alta. Eu acho que ele vai engatar mais uma pernada de alta essa semana. Essa é a minha perspectiva. Ok? Nasdaq. O comentário é basicamente o mesmo. Né? Não vou tomar o tempo de vocês com isso. Basicamente é o mesmo. Né? Exceto que o Nasdaq ele é mais intenso. Né? Olha o tamanho desse candle aqui. O Nasdaq é difícil de operar porque ele é muito volátil. Né? Tem que ter muito estômago para operar o Nasdaq. Mas é um ativo que, olha só que beleza, ele vai embora. Ele não é tão difícil de operar se você operar ativo à vista, né? Como o ETF dele. Certo? Aí beleza, tem o ETF aqui no Brasil também, o NASD11. Aí dá para operar com mais tranquilidade. Agora, operar o futuro, ele é hiper volátil. Não é difícil. Certo? Mas dava para ter feito uma bela grana essa semana no Nasdaq. As observações são todas muito parecidas. Okay? Vamos para o Dow Jones. O Dow Jones é um ativo mais calmo, né? Mais fácil de operar também. Nós dissemos semana passada que ele deveria ficar numa lateralidade e então subir. Ele ficou numa lateralidade, esta aqui é a lateralidade, e subiu. Certo? Bom, depois teve uma correção, é óbvio. Depois que tem uma subida dessa, tem que ter uma correção. Mas na nossa visão da semana passada, nós dissemos claramente, ele vai ficar um pouquinho lateral e vai subir. E tá aí. O Maximus está trabalhando abaixo da linha de sinal, já sem muito, com muito pouca intensidade de deslocamento. Então é um ativo que deve continuar mais lateral no começo da semana. E a mordida do crocodilo, apesar de estar virando aqui respingo com boca do crocodilo, ele ainda é de alta, o crocodilo ainda é de alta. Então, na nossa opinião, ele deve lateralizar mais um pouco e deve depois fazer mais uma pernada de alta. E olha que ele daqui a pouco passa a média de 1,44. Veja que ele resistiu exatamente na média, tá? Como é típico dele fazer. Resistiu aqui, caiu, segurou aqui na altura, no nível dos dentes do crocodilo, que é também um suporte mais razoável. Eu acho que ele pode lateralizar mais e subir. Se ele romper essa média de 144, vai ser excelente. Ele vai encontrar campo aberto para ir mais alto. Ok? Tomara que isso aconteça. Russell estava bem lateralizado, né? Bem lateralizado. Não havia muita perspectiva. Nós dissemos que estava difícil dizer alguma coisa para ele, que ele deveria talvez manter um pouco mais lateralizado, mas que na toada dos outros ele poderia subir. E ele subiu. Tá
bateu também, parou na média de 144. Respeitou direitinho essa resistência. E hoje, o que a gente vê aqui é uma perspectiva de alta. Ele está um pouco lateralizado, ele não está com tanta força, mas a perspectiva é de alta. Nossa expectativa para essa semana que vai entrar é de que ele continue a subir, passando possivelmente, né, muito provavelmente, por uma lateralidade um pouco mais longa. Um pouco mais longa que eu digo segunda, talvez terça-feira. Mas ele vai subir. Essa é a nossa perspectiva. Juros 10 anos alemães, né, que denota um pouco dos juros europeus. Ele estava caindo na semana passada, né, dissemos que ele iria ficar lateralizado e quando andasse seria para cima. Ele lateralizou com alguns espasmos para cima, deu esse pico aqui para cima e deu uma correção bem forte na sexta-feira. Né, parou na mandíbula. O crocodilo ainda indica alta, a mordida do crocodilo indica alta e o Maximus está fraco, né? Ou seja, são movimentos que não têm muita energia, são movimentos mais arriscados, então tem que tomar muito cuidado para operar. Mas a perspectiva que temos é que ele lateraliza um pouco, dificilmente ele cai abaixo da mandíbula, pode cair um pouquinho, mas não muito, e volte a subir. Ok? DAX, que é o índice da Bolsa Alemã e que reflete bastante o comportamento das ações europeias. Ele estava lateralizado, né, deu uma esticadinha, mas lateralizou de novo, corrigiu, parou na mandíbula, crocodilo ainda indicando possibilidade de alta, mordida do crocodilo corrigindo um pouco, mas ainda em alta, Maximus indicando correção com uma intensidade de deslocamento razoável até para o contexto que a gente vê aqui, mas nós não acreditamos que ele consiga cair muito abaixo da mandíbula. A nossa perspectiva é de que ele vai subir, tá? Ele encontrou aqui uma resistência muito forte, que é a média de 144. É difícil passar na primeira, né? Ainda mais que ele veio no contexto de caída. Não tinha como passar. É muito difícil. Né? Tinha que ter uma alteração de contexto muito forte para isso acontecer. E justamente, ele encontrou resistência, voltou a cair. Encontrou a mandíbula, segurou. Vai subir de novo. Pode ser que ele faça um bate-volta ainda, antes de continuar, antes de conseguir romper essa média. Tá? Se ele romper, também, campo livre para subir. Ok? E aí ele pode ter uma esticada razoável. Ouro. Eu percebi que o gráfico meu da semana passada estava ruim. Eu fiz umas mexidas aqui nos ativos. Eu estava utilizando um ativo de longo termo que parecia não estar sendo muito bem alimentado pela corretora. Ele não estava errado, mas ele mostrava alguns candles como se fosse apenas uma linha. Duas coisas poderiam estar acontecendo. Ou ele não estava bem alimentado pela corretora, ou ele estava fazendo a média do contrato, que é esse que está em tela, que é o de outubro com o de dezembro, e aí as coisas estavam se anulando. Se bem que eu acho que a faixa, o range de alteração, né, de volatilidade de cada candle deveria estar plotado, não estava. Então eu acho que tinha um problema ali no gráfico, né, só mais por essa coisa, e aí eu estou usando o gráfico do contrato vigente, tá? De um dos contratos vigentes, aquele que tem mais liquidez. Então a gente vê, o ouro veio caindo, né? Na semana passada ele deu uma reagida, não estava muito claro o nosso gráfico, mas a gente viu esse candle aqui aparecia muito bem. Depois ele abriu a semana um pouco lateral, esticou de novo e lateralizou de novo, ou seja, ele está fazendo uma escadinha, né? Subiu, patamar, subiu, patamar. Isso indica uma crescente visão de risco. O ouro, quando ele valoriza, porque está havendo fuga do resto. O interessante é que as bolsas estão subindo. O juros está subindo. O juros subindo, normalmente, você tem uma fuga por juros, né, para renda fixa, não para o ouro. Então tem algo acontecendo que a gente ainda não sabe. Fiquem espertos, o mercado pode estar arriscado. Eu acredito que ele está arriscado ainda nesse momento. Tá? As minhas posições de mais longo prazo eu protegi todas elas. Tá? Porque eu estou desconfiado que tem algo acontecendo. Tá? Existe uma busca pelo ouro ao mesmo tempo que juros está subindo. Normalmente acontece ao contrário. Ao mesmo tempo a bolsa subindo. Não é um contexto muito típico. Pode acontecer? Pode, mas não é muito típico. Tá? Euro-dólar. Euro caindo, né? Ou seja, dólar valorizando. Ele teve até um espasmo aqui, né, de alta.
mas não foi, voltou, né? Ou seja, na realidade, no fim de semana, comparando com o fim de semana, ele fechou embaixo, certo? E isso é algo que a gente tem que tomar um certo cuidado. O crocodilo tá uma bagunça aqui, não dá para dizer, né? Esse tipo de movimento bagunça tudo. A mordida do crocodilo tá indicando baixa, né? Mas ainda não dá para confiar muito. O Maximus, eu diria que ele está mais contundente, né? Ele está com uma intensidade de deslocamento de 94% praticamente. É mercado de baixista no euro semana que vem. A semana que vai abrir aí. Ok? Libra esterlina, menos do que o euro, mas também ela está mais lateralizada, né? Lateralizada e caindo. Também teve um espasmo aqui no meio da semana. O, a mordida do crocodilo já está mostrando mais uma virada para baixo. O Maximus está mostrando menos, né? Mas talvez muito por conta de ser um ativo que está mais lateral. Mas a verdade é, Libra está desvalorizando e o dólar valorizando. Eu sempre venho dizendo há bastante tempo. Dólar franco suíço. Aqui inverte, né? Eu tenho que tomar cuidado porque eu me confundo às vezes quando inverte. Então está subindo, o dólar está valorizando, certo? Valorizou mais um pouco, teve essa caída, horizontalizou, subiu de novo, ficou mais ou menos no lugar que estava o topo da semana passada, um pouquinho mais baixo, é o que está aparecendo aqui. Muito lateral, né? Os indicadores acabam se fechando, não indicam nada de muito útil. Mas o fato é, o dólar valorizou, franco suíço desvalorizou. Eu preciso de mais francos para comprar um dólar. Está em dissonância com o ouro. E o franco suíço é um ativo de proteção. Então, mais uma vez, volto a insistir, tem alguma coisa estranha acontecendo. Dólar e ien. Subiu, dólar valoriza. Caiu, o ien valoriza. Lateralizado. Bem lateralizado. Tá? O ien deu uma parada. Ele teve bons movimentos no passado, né? Como esse daqui que ainda está em tela. Mas está parado. Não indica, aqui indica a possibilidade de queda forte. Uma forte possibilidade de queda. O Maximus deu uma paradinha, mas ele pode estar indicando uma queda. É difícil cair mais do que isso daqui. Então acho que vai ter uma correção de fato. Inclusive ele bateu no Bollinger inferior, ele vai chegar a bater no Bollinger superior de novo, para depois cair, mas a indicativa de mais longo prazo é queda do ien. Yuan caiu, significa que o dólar desvalorizou frente ao Yuan e o Yuan valorizou em frente ao dólar. É preocupante, né? Porque a crise na China está se agravando. Ela está se agravando e a moeda está valorizando. Eu não confio na moeda chinesa porque ela é fortemente manipulada. Aí não dá, eu não opero a moeda chinesa por conta disso. Ela é muito manipulada. E o que a gente está vendo aqui me soa manipulação de mercado para proteger a moeda. Não me parece coerente. Mas é o que está aí. A realidade é que o yuan está valorizando em relação ao dólar. Mas cuidado com aqueles comentários da mídia dita especializada que falam que de fato o yuan pode tomar o lugar do dólar, inclusive no BRICS e tal. Não acredito nisso. Para mim é balela. Não para agora. Falta muito, né? O yuan tem que comer muito arroz e feijão, como dizia minha avó, para chegar perto do dólar. Apesar do dólar estar sendo bem maltratado pelo seu governo, né, o governo americano, mas ele ainda é uma moeda forte internacional. E ele está valorizando em relação às duas outras moedas fortes, euro e, e libra. Também valorizou em relação ao franco suíço. Vocês acham que o yuan está com essa bola? Vocês têm essa ilusão. Lamento. Eu não tenho. Então, não confio no gráfico do yuan, mas o que ele está mostrando é uma
valorização dele em relação ao dólar. Aí, uma continuidade da queda. O Maximus não é tão convicto disso, mas a mordida está mostrando que tem boas chances de continuar essa queda. Depois de uma correção, naturalmente. Ok? E um dos ativos que eu mais gosto, que é o petróleo. Essa semana foi uma maravilha para ganhar dinheiro. Olha só o que ele fez. Olha só o que esse danado fez. Como eu opero no day trade, né, eu fiz várias entradas e saídas ao longo disso daqui, mas foi espetacular. Olha o Maximus, vários candles, várias barras aqui com 100% de intensidade de deslocamento. A mordida do crocodilo bem aberta, o crocodilo super aberto. Meu, aqui era entrar comprado e deixar rolar. Isso daqui deu quanto? Deu mais ou menos, ó, desse patamar aqui, 81,75 até 85, 75, ele passou um pouco. São 4 pontos. 4 pontos cheios dão 40 pontos. Cada mini contrato de petróleo daria $40 de ganho. Contrato cheio, $400. Você opera aí uma mão de 10 contratos, $4.000. Nada mal para uma semana, né? Nada mal. Então é isso. O petróleo deu uma esticada, ele bateu na terceira volatilidade. Ele já anunciou aqui que deu uma segurada, ó, caiu um pouquinho a intensidade de deslocamento. Tudo indica continuidade da queda alta. Ele vai ter dificuldade de continuar nessa velocidade. Ele deve ter uma correção. Mas no momento, tudo está indicando que ele vai continuar nesta esticada. Tem um fim de semana no meio. Então os ânimos relaxam. Eu acho bem possível que ele pode até abrir a semana com um gap de baixo. Existe essa possibilidade, né, por causa desse arrefecimento, esse descanso, né, dos ânimos. Mas ele continua para cima. Depois de uma alta dessa, ele tem tudo para continuar para cima. Ok? Cuidado na segunda-feira. Pode ter uma correção mais forte, pode ter uma lateralização. Então observa bem se você for operar petróleo. Como eu. Né? Eu com certeza vou olhar para esse ativo segunda-feira. Já olhei essa semana, foi uma maravilha, e vou olhar de novo. Certo? Mas cuidado, ele esticou bastante. E tendo esticado bastante, ele é candidato a uma lateralidade ou uma correção. Ainda que nenhum dos indicadores esteja mostrando a menor possibilidade disso. Tá? O fim de semana no meio quebra um pouco essa continuidade. Então, vamos ver como é que ele abre. Certo? Então é isso por esta semana. Voltei aqui para o centro. Abordamos esses ativos, espero que tenham gostado. Nos ajudem divulgando esse canal. E a gente tem várias novidades que estamos prevendo para setembro. Tá? Então fique atento, fique ligado para que vocês possam usufruir delas. Tá bom? Até mais. Boa semana para vocês. Até a próxima.